Eu sou Armindo Ferreira e nós estamos aqui na SET Expo 2023, repercutindo aí o último dia do evento e as discussões que rolaram por aqui sobre o futuro do entretenimento e da mídia que você consome todos os dias. E hoje a gente teve um espaço dedicado especialmente ao rádio, mas quem vai conversar comigo sobre isso é o Marco Túlio Nascimento, que é conselheiro da SET e diretor da ZY Digital. Marco, muito obrigado por nos visitar aqui no SBT News. Eu que agradeço o convite, poder estar participando aqui com vocês. Ô Marco, olha, eu lembro quando começou a surgir a televisão e depois veio a internet, as pessoas cada vez mais falando, olha, mas o que vai acontecer com o rádio? Será que o rádio tem futuro, né? E hoje eu vejo o rádio tão relevante na vida das pessoas, ali no trânsito, na academia, além hoje da música, as discussões políticas, inclusive, explodiram aí nas rádios. A rádio tem hoje um papel muito importante dentro do mix de mídia na vida das pessoas, né? Com certeza. O rádio tem, primeiro assim, o rádio tem uma história de 100 anos, né? A gente completou no ano passado 100 anos da implementação do rádio. E uma mídia que veio se adaptando ao longo de todo esse período e estando sempre atualizada, né? E tem características especiais que a rádio ela tem uma conexão emocional com o ouvinte muito forte, né? Muito alavancada pelas características dos comunicadores, pelo carisma do comunicador, capacidade de comunicação dele, que acaba se tornando, digamos, uma pessoa íntima do ouvinte, próxima do ouvinte, criando então essa conexão e essa fidelidade de audiência, né? As pessoas acompanham a vida do comunicador, as histórias que ele conta. Enfim, o rádio tem essa proximidade, o rádio tem a característica por ser uma mídia de áudio, você pode estar consumindo o rádio enquanto está executando outras tarefas, né, assim, cozinhando ou mesmo trabalhando, etc. Então, assim, o rádio tem características que só ele oferece. Inclusive, se você for observar, né, o rádio, de certa forma, fez escola até mesmo para a televisão. Sem dúvida. E se você olhar a televisão de hoje em dia, né, ela está muito baseada, primeiro, numa comunicação que é ao vivo, tal qual o rádio sempre fez. Uma boa parte da programação da televisão também baseada em mesas redondas de discussão de analistas, especialistas, etc., como o rádio fez tradicionalmente, só não tinha vídeo. Sim. Né? Mas o tipo de assunto, o tratamento do assunto, apesar de estar formatado para ser consumido como áudio, né, é da mesma forma que a televisão está fazendo hoje em dia. E é claro, né, a gente teve essa pulverização das mídias e os veículos, todos eles têm buscado novas formas de monetização, se apropriado das ferramentas digitais, e eu entendo que o rádio digital também está nesse caminho aí, buscando novos formatos e novas possibilidades de monetização também, né? Com certeza. Com a migração, digamos, com a ida para o mundo digital, né, todas as mídias deixaram de ser, digamos, exclusivas de um determinado formato, né? Então, o que era texto, que era exclusivo do jornal, que era fotografia exclusiva da revista, áudio do rádio, vídeo da televisão, quando você vai para a internet, essas fronteiras se dissolvem, né? Então, no caso do rádio, né, o rádio indo para a internet, ele deixa de ser um meio exclusivamente de áudio e passa a incluir elementos como vídeo, ou fotografias, ou textos com blogs, sites, etc., incluindo outros formatos em cima do mesmo conteúdo. E aí eu acho que assim, a vantagem é que são formatos que complementam a experiência do ouvinte que já tem essa conexão com o rádio. Então, acho que assim, o rádio ele amplia a sua capacidade de produção, de oferecer uma experiência ampliada para o ouvinte. E agora, né, acabado o painel, a gente está no último dia de SET, qual que é a sensação de desafio? Qual a lição de casa que essa mídia tem que fazer agora nos próximos anos? Eu acho que assim,
como eu falei, o rádio é uma mídia de 100 anos. E a gente tem que aprender como integrar a operação tradicional com a operação digital, né? Integrar do ponto de vista mesmo da produção de conteúdo, isso é um lado, e de outro lado, integrar do ponto de vista de monetização. Porque a experiência, a experiência que você pode oferecer de um lado é ampliada, é diferenciada, e por outro lado, as possibilidades que você tem de monetização são muito diferentes, né? Como eu falei na apresentação que eu fiz, hoje em dia com inteligência artificial, você pode clonar a voz de um determinado locutor, por exemplo, né? Fazendo isso, quando você distribui um podcast, que digamos, é um dos produtos desse universo da rádio, quando você distribui um podcast e que o apresentador do podcast vai inserir um comercial ali no meio do podcast, existe tecnologia para que esse comercial seja inserido ali, não com a voz do próprio locutor, porém personalizado para cada ouvinte. Foi como se tivesse um comercial para cada ouvinte, um comercial exclusivo, né? E através de tecnologia e ferramentas você consegue fazer isso. Então, quer dizer, o universo de possibilidades é muito maior, né? E a gente precisa não só integrar, como descobrir, enfim, como todas as demais mídias estão tentando também, descobrir essas novas oportunidades que existem, tanto do ponto de vista de produção de conteúdo, como de monetização. E uma impressão que eu tenho tido de uma maneira geral, conversando com todos os speakers que passaram por aqui do set, é que apesar de toda essa evolução tecnológica, da inteligência artificial, das novas tecnologias, a preocupação ainda é aí o ouvinte, o consumidor de conteúdo e como tudo isso converge na vida dele, né? Sem dúvida, quer dizer, o foco principal é a experiência do ouvinte, aquilo que como ele vai estar consumindo aquela mídia, né? Porque aquela coisa do comercial que é inserido num intervalo, né? Isso tende a acabar. Você tem que oferecer uma experiência para o ouvinte que torne aquele ouvinte conectado com o seu veículo, da mesma forma que o que você promove comercialmente, ou seja, você está promovendo comercialmente, na verdade, essa conexão com o ouvinte, e não jogando aleatoriamente algum conteúdo ali que o ouvinte talvez não esteja nem interessado em ouvir, né? Muito bom, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.